alturas. E aí que vem aquela pergunta: quem será que sai ganhando e quem será que sai perdendo na nossa bolsa de valores? Basicamente vai ser essa minha resenha hoje aqui no canal do Trademap. Então antes eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem like de vocês e agora sim me acompanharem até o final do vídeo. Bom, pessoal, é inegável que o nosso dólar, quando a gente olha um histórico um pouquinho maior, de 10, 15, 20 anos, parece que ele só tem uma tendência, basicamente, que é subir. Dólar é uma das moedas mais fortes que a gente tem hoje no mundo, consequentemente, qualquer estresse que a gente tem na nossa economia, principalmente nos emergentes, muitos investidores consideram que o dólar pode ser um porto seguro, então eles acabam migrando seus investimentos, por exemplo, para a economia norte-americana ou para a moeda em si, e, consequentemente, ele pode acabar se valorizando. Só que quando a gente tem essa alta no dólar, existem diversos impactos, desde na nossa economia real, no nosso índice de inflação, porque algumas coisas que são indexadas ao dólar ficam mais caros, como na questão de commodities e também dos nossos investimentos. Eu não vou entrar no detalhe de como impacta cada um dos aspectos na economia, mas eu quero trazer então isso um pouquinho para nossa bolsa de valores e falar de algumas empresas que ganham e outras que podem perder com essa escalada no dólar. Eu vou começar falando de coisa ruim, tá, gente? Eu quero começar falando sobre as empresas que podem perder com esse cenário. Claro que sozinho o dólar ele não vai ditar exatamente o rumo dessas empresas, mas pode atrapalhar um pouquinho, né? Quero começar então falando da própria CVC ou empresas de turismo num geral, né? Quando a gente tem algumas empresas que trabalham com o turismo ou algumas principalmente, né? Claro que a CVC ela tem um foco muito grande também aqui no Brasil, mas algumas empresas, né, que trabalham com pacotes para o exterior e tudo mais, ou até mesmo que tem parte dos seus custos ali em dólar, principalmente quando você vai programar esses pacotes e viagens para o exterior, então essas empresas podem acabar sendo um pouquinho prejudicadas. Isso também, né, claro, porque tem até aqueles efeitos indiretos. Quando a gente tem o dólar um pouquinho mais alto, aí a gente já vai para outros tipos de empresa, tipo uma Azul e uma Gol, a gente também tem alguns insumos ficando um pouco mais caros e até mesmo algumas empresas que têm dívida em dólar, como é o caso, por exemplo, de algumas aéreas, também sendo prejudicadas. E isso pode, inclusive, ocasionar em um aumento de preço das passagens para tentar compensar, então, esse aumento de custo, muitas vezes, dessas empresas, que pode, inclusive, impactar também as empresas de turismo. Então, basicamente, de cabeça, a primeira coisa que eu acabo pensando nessas empresas que podem ser afetadas por conta de um dólar um pouco mais alto, são justamente essas empresas que estão ligadas ao turismo, aquelas empresas que têm o seu custo, né, também indexado ao dólar, ou que também, né, claro, podem acabar sendo prejudicadas por conta de uma dívida muito alta em dólar, beleza? Bom, saindo dessas empresas que perdem com essa escalada, vamos falar então com as empresas que ganham com um dólar um pouco mais alto. E aí que a gente começa a falar principalmente daquelas empresas que exportam bastante, né? Então, principalmente quando a gente fala de empresas de commodities, tipo uma Vale da vida, que manda muito minério de ferro lá para fora, quando a gente vê essa oscilação no dólar e entende que mais de 90% da receita dela é em dólar também, quando a gente tem um dólar um pouco mais alto, ela acaba se favorecendo. Claro que o preço, né, da tonelada do minério de ferro também impacta, mas a gente entende que as commodities também são cotadas em dólar, então tudo isso acaba influenciando no resultado da companhia. Outra empresa que vale a pena a gente falar é justamente a Suzano, né, de papel e celulose. Ela também tem a maior parte da sua receita dolarizada, porque ela exporta bastante, então com um dólar um pouquinho mais alto, ela consegue ganhar mais também. E por último, mas não menos importante, eu quero trazer a própria WEG, né? Ela é uma empresa que tem mais de 50% da sua receita dolarizada, né? Então ela tá no segmento industrial, ela também entrou no segmento de energia, na verdade ela tá em vários segmentos. A gente sabe que ela não para de se reinventar, é uma excelente empresa, tá sempre com a cabeça lá na frente, mas boa parte da sua receita acaba sendo dolarizada. Então empresas que têm esses perfis que eu trouxe para vocês
podem acabar ganhando. Agora, como que vocês vão entender, por exemplo, como ou o quanto, né, a receita de uma empresa é dolarizada? Bom, para isso eu já quero compartilhar a minha tela aqui no Trade Map, que eu vou dar o caminho das pedras para vocês. Aqui eu já tô na minha carteira, né, nas ações que eu gosto de acompanhar, e aqui eu tenho a VEG. Eu vou utilizar esse último exemplo que eu dei para vocês. Clicando em VEG, eu desço aqui um pouquinho e tem esse clipezinho. Quando a gente clica nesse clipezinho, a gente consegue ter acesso a todos os relatórios da empresa. Se eu venho aqui em dados econômico-financeiros, a gente consegue ver os últimos resultados que ela entregou. Então vamos pegar aqui o release de resultados do terceiro trimestre de 2021, porque dentro desse release a gente consegue saber exatamente o quanto foi a receita em dólar e o quanto foi a receita aqui interna no Brasil. E aqui eu consigo ver até mesmo na segunda página, ó, eu vou dar até um zoom para vocês. Eles estão mostrando pra gente aqui que 53% veio do mercado externo e apenas 47% no terceiro trimestre de 2021 foi do mercado interno. Então eu já consigo saber mais ou menos o perfil da companhia, como vem a receita dela e até mesmo como o dólar pode acabar impactando. É importante que você saiba de tudo isso porque nesses momentos, algumas empresas, elas podem até ter o preço ali relativamente caindo na bolsa de valores, mas mais importante do que isso é a gente entender se os fundamentos dessas empresas mudaram ou não, porque no curto prazo muita coisa pode influenciar na nossa bolsa de valores, mas no longo prazo, o que eu sempre digo para vocês é que o lucro das empresas vai ser o que vai ditar uma longa tendência na nossa bolsa. Então, VEG, por exemplo, é uma ação que tem caído bastante nesses últimos meses, mas quando a gente pensa nos fundamentos em si, não mudaram em praticamente nada e essa alta no dólar pode continuar impactando os resultados dela. Para isso, a gente vai acompanhar de perto. E aí é claro que eu já faço o convite para você que talvez ainda não utilize o Trade Map, já baixe o app ou entre na versão web para você começar a explorar um pouquinho melhor essas empresas e acompanhar de perto o que acontece com cada uma delas, beleza? Bom, pessoal, resumidamente são esses os perfis de empresas que podem ganhar ou perder com essa escalada do dólar. Se tem mais alguma empresa que talvez eu tenha deixado de fora, claro que eu deixei, pode escrever aqui nos comentários que a gente quer saber também, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.